Olá, estamos no ar com mais uma edição do canal NFC, o Nordeste Futebol Clube. O programa que conta a inédita participação de 5 clubes nordestinos na disputa de elite do futebol brasileiro. Pela primeira vez na história do nosso futebol, é bom lembrar, a região Nordeste tem 5 clubes disputando o campeonato de elite do futebol brasileiro. Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. É um momento inédito que coloca em evidência a nossa região e faz voltar os olhos do país para o nosso território. O canal NFC é um canal dedicado aos apaixonados por futebol e principalmente pela cultura nordestina, com foco principal nos 5 clubes da nossa região que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E no programa de hoje, quando já temos os resultados das 6 primeiras rodadas do Brasileirão, temos aqui ao meu lado, como sempre, o jornalista, ator, diretor, humorista, LC Galeto. Rapaz, cansa só em apresentar, né? Rapaz, é um monte de coisa e tem outra coisa. Eu Sim. sou ex-árbitro de futebol também. Quando você não sabia, né? Vamos ver se você leva cartão amarelo ou vermelho hoje, que a gente tem autoridade maior aqui na mesa. Lá da Boa Terra, da Bahia de Todos os Santos, nós temos, como sempre, a honrosa participação do jornalista José Raimundo. Olá, Zé Raimundo. Olá, Moacir. Olá, Galeto. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos discutir, vamos conversar aí sobre esse momento. Aqui na Bahia, situações um pouco distintas, né? Bahia é o primeiro, é o melhor colocado dos times nordestinos na tabela, né? O Vitória é o primeiro, é o porteiro da zona de rebaixamento, né? Está em 16º lugar. Mas, assim, as torcidas estão uma parte mais otimista com o Bahia, a outra parte um pouco inquieta aí com a situação do Vitória. Mas isso faz parte. Daqui a pouco as coisas podem mudar, né? E com o reforço analítico do nosso programa, passa a fazer parte do canal NFC, a partir de agora, o nosso querido cearense árbitro da FIFA, Dacildo Mourão, que vai nos ajudar aqui a entender, vai nos dizer onde os juízes de futebol estão dando bola fora ou bola dentro. Seja bem-vindo, Dacildo Mourão. Tudo bem? Boa tarde, uma graça, um abraço a você, meu amigo LC Galeto. E o Zé Raimundo, pois é um grande jornalista do Brasil. Prazer também estar aqui numa mesa seleta e vamos ver de arbitragem, né? Vamos ver se a gente enxerga onde a bola bateu, se foi dentro ou fora. Agora, Dacildo, eu não queria perder a oportunidade. A gente está num momento de pura ebulição. Se a gente quiser ser o mais simpático, assim, o mais tolerante, a gente diz que a arbitragem está na berlinda. Realmente, as reclamações se sucedem de lado a lado. O que está acontecendo? Onde é que a CBF, a Comissão de Arbitragem, está errando? Olha, o Moacir, internautas, o problema da arbitragem brasileira no momento chama-se VAR. São 3 letras, VAR. Mas qual é o VAR? O VAR não é tão bom. É bom o VAR eletrônico. Agora, o VAR humano, péssimo. É um dos piores do mundo, certo? Eu, sendo presidente da CBF, eu pegava o pessoal do VAR, 90% está demitido, 90%. Acabava a feira livre que tem dentro do VAR. Você já pensou, meu amigo, você apitando um jogo e aqui, todo mundo falando, bababá, fulano falou. É assim, quando entra, vai chamar o VAR, aí bota aqui no ouvido do árbitro, aí eu vejo... Várias vozes, né? Gritando. Voz em feira. Aí o árbitro vai lá, na beira do campo, eles levantam, aí olha uma telazinha pequena, para quem está ali naquela tensão, todo mundo ali perto dele, era para ser triplicada aquela tela, para ele olhar melhor, né? Aí ele vê uma telazinha pequena, os camaradas aqui, outro diz, foi gol, o outro diz, não foi, foi. Aí fica doido. Aí vem o VAR e diz assim, não, mas não foi não, mas direito. Não, eu acho que não foi não. Não, mas direito. Mas o cara do meu lado está dizendo que foi. Foi não, mas tem que olhar direito. Não, essa câmera aqui não é conclusiva. Não, falta chegar à conclusão. Rapaz, é uma baderna, né? Então, o problema do futebol brasileiro, no momento, é o VAR. Agora, eu digo o seguinte, o pessoal comenta muito e usam muitos termos pejorativos, ato ladrão, não existe isso. Existe incompetência, certo? É bom que deixe bem claro, existe incompetência, os erros são para todos, né? O Sport de Recife, 3 primeiros jogos, Moacir, ele sofreu 3 erros graves da arbitragem. 3. Aí nesse agora foi beneficiado.
Contra o Fortaleza. Nesse último, a semana Fortaleza. passada, né? Fortaleza. Mas ele é vítima de 3 jogos também, 3 erros graves da arbitragem. O Bahia também já sofreu esse ano com um erro de arbitragem. O Corinthians, muita gente. E daqui para lá, nós já tivemos 7 rodadas, né? Tivemos 6. É, 7 rodadas, teve 7 rodadas. isso. Essa 7ª que houve, também mais erro demais. É. A sua experiência de árbitro de futebol, ou quem andou na arbitragem, Galeta, diz o quê? Rapaz, é o seguinte, o que me estranha, assim, baseado na experiência, estava até conversando com o Dacido sobre isso, parece que falta coragem para tomar decisão. Parece coisa de menino, sabe? Um menino que não quer se comprometer com uma coisa. Cara, mas tem coisa que você tem que ser macho mesmo para dizer, rapaz, foi ou não foi. Isso ultrapassa até o senso da arbitragem. O cara decidir. Se você está dizendo, eu peguei teu celular aqui, rapaz, você pegou, que eu vi. É isso, é um fato. É você atestar um fato. E na arbitragem parece que os caras têm medo de atestar um fato e dizer, eita, se eu disser aqui e alguém achar ruim. Parece coisa de menino medroso mesmo. Falta de experiência, não tem cancha, sabe? Hum. Ó, Palmeiras e Corinthians. Aí o camarada senta lá no VAR, no Rio de Janeiro, sentado aqui, mais 6 do lado dele, é o VAR, o puxa-saco do VAR, o puxa-saco do não sei de quem. E puxa o saco, não puxa o saco Do do outro. puxa-saco, dentro do VAR lá. Aí ele fica ali ouvindo, e o árbitro lá dentro, com também os bandeirinhos, o árbitro reserva, todo mundo, e eles falando. Aí, olha aí, parece que foi pênalti, parece que foi pênalti. Eles começam logo a dizer isso, né? Agora, esse rapaz que está sendo VAR, pergunta quantos Corinthians e Palmeiras ele apitou? Nenhum. Me diga um jogo da Série A que se apitou. Nenhum. Eu não tenho condição. Você pensa assim, não, mas não está apitando lá embaixo. Sim, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Poder de decisão, né? Decisão, poder de ter coragem de dizer que foi, que não foi. Aí o cara, se ele já foi um árbitro ruim, certo? Porque os números mostram. Porque assim, você sabe como é que vai ser VAR? Sabe como é? Sabe como é? Não. Eles escolhem o VAR. Você sabe como é o burburinho? Aí eu falar, né, aqui no Nordeste, Sim. burburinho, no papelzinho joga para cima, eu chamo burburinho, né? O VAR é de burburinho. Ele joga para cima, quem pegar é VAR. É o cara que nunca apitou. Não serve para apitar. Três árbitros hoje que trabalham no VAR, eles foram expulsos da FIFA como árbitro. Expulsos entre aspas, né? Tiraram o escudo dele, arrancaram. Tchau, você não vai ser mais árbitro, não. Vai ser agora VAR. Olha. Entendeu aí? O problema está aí. Eu queria ver. Zé Raimundo, a Bahia já tem um rosário de reclamações aí com a arbitragem, ou vocês estão satisfeitos com o que estão vendo? Olha, reclamações eu não diria, viu, Moacir? Porque o Bahia, por exemplo, acabou, na minha opinião, sendo beneficiado pela arbitragem, né? O cearense, talvez o torcedor do Ceará não possa falar a mesma coisa. Talvez não, certamente não está em condições de falar a mesma coisa. Eu quero aproveitar aí a presença do nosso amigo Tacildo Mourão, uma referência da arbitragem nordestina, né? Uma trajetória vitoriosa aí no apito. Mandar um abraço para ele e dizer que sou seu admirador, viu, Tacildo? Eu aproveito para colocar na mesa uma discussão que eu considero importante. Aquele pênalti contra o Ceará, aqui na Fonte Nova, no último lance do jogo, 49 minutos, se não me engano, é bastante discutível, né, sobre todos os aspectos. Houve toque, houve ou não houve, o cara se jogou, não se jogou. Mas uma coisa me chamou a atenção. O árbitro do VAR insistiu na, na certeza que ele tinha de que houve o toque e de que, portanto, era pênalti. Embora o juiz de campo não confirmasse isso, essa opinião dele. Mas ele exerceu tanta pressão, assim, olha, você que sabe, a responsabilidade é sua. Você acha até que ponto o VAR tem o poder de induzir um árbitro de campo a erro? O VAR, hoje, ele induz o árbitro ao erro. Eu já vi lances, o árbitro marcou o pênalti com a mão, tirou com a mão. Aí ele vai lá, o VAR chama. Aí ele vai lá, aí ele vai e diz, rapaz, não foi na mão, não. Aí ele diz, foi, não foi não. Aí foi não, aí desmarcou o pênalti. Então, o camarada acerta no campo, o árbitro, aí o VAR chama e ele muda de opinião facilmente. Por quê? É a pressão, é o que eu digo, a CBF tem que tirar aquele povo de dentro daquela cabine do VAR. Deixa só uma pessoa. Mas como é bom, você sabe quantas pessoas são na cabine do VAR? Não. Só 3.
Aqui são bem 10. Absurdo. Então aquilo ali dificulta para o árbitro, né? Ele fica pressionado de todo jeito, ali na borda do campo também. O pessoal fica ali cercando, né? Um time de um lado, um time do outro, aí até o policial também sabe. Fica ali em cima. O policial diz, olha mais direito aí, meu time. Isso foi mesmo, isso foi mesmo. O policial da terra, né? Brincando, né? Então, é pressão de todo jeito, viu? É impressionante. O Zé Raimundo, eu apitei um jogo, foi um jogo histórico do Bahia, que ele iria cair para a Série B, Bahia e Flamengo. Lá como era? Foi no São Januário esse jogo. Aí o Bahia ganhou do Flamengo de 1-0, rapaz. Gol do Bobô, se eu não me engano, o Bahia. Aí o Bahia não caiu. Nesse jogo foi em 97, por aí. O Bahia e Flamengo, eu lembro como hoje. Você apitou lá. Foi. E esse lance que o Zé Raimundo trouxe, né, que foi do Ceará e Bahia, um pênalti que o árbitro não marcou em campo, foi chamado pelo VAR, ele viu a imagem, confirmou, realmente foi pênalti não. Mas o VAR insistiu até o árbitro mudar de ideia. O termo da regra foi natural. Isso. O termo que tem na regra, que está escrito na regra. Eu acho que o papo tinha que ter acabado ali, né? Ali, pronto. Se o VAR disse, veja se foi pênalti, eu acho que foi. Ele viu, foi não. Acabou. Não tem que ficar 3 minutos procurando convencer o árbitro de que foi. Cara. E nesse agora da bola dentro, bola fora, bola dentro, bola fora, foram 8 minutos. Eu vinha no rádio, rapaz. No rádio eu ouvi que bateu dentro. Olha. Ouviu aí, Zé Raimundo? Você não marcaria pênalti, hein, da Silva? Você marcaria aquele pênalti ali? E ele falou que pelo aquele Fortaleza Esporte, a bola que caiu dentro do gol, a favor do Fortaleza, o árbitro não viu. O Dacio disse que viu no rádio. Pelo rádio ele viu que passou da linha. Qual é o mecanismo tecnológico que ainda pode diminuir ainda mais a capacidade de erro humano nessa arbitragem? É o chip mesmo. Já tivemos, o chip. Eu acho que ele foi inaugurado na Copa do Mundo aqui no Brasil, 2014. Então, os equipamentos vieram para cá e está abandonado, né? 2014. Então estamos atrasados. 25 já, 11 anos depois. E até o Sandro Meirahit, que estreou, que apitou o jogo, estreou o Gol Line, chamava, né? E disseram que esse equipamento ficou de herança para a CBF. Mas guardado lá. Guardado. Agora, a CBF, se ela economizar o pessoal que está na cabine do VAR, tirar ali 80% da cabine, aquele 80%, juntando de todas as partidas, dá para botar o chip em todas as bolas. Né? E agora que tem as bolas extras, né? Ao redor do campo, a regra, né? E tal. Então, é só querer. Dinheiro tem muito. Então, tem que usar a tecnologia, porque do jeito que vai aí, eu vou dizer uma coisa, o campeonato vai acabar, não. Não tem que trazer ar da Europa. Agora, Galeto, tem uma coisa aí que eu acho que para o torcedor, o Billy Blanco falava numa canção que o que dá para rir, dá para chorar, né? Zé, a despeito de ser baiano, não está muito de acordo com a marcação que aconteceu no jogo contra o Ceará. Sim. O Maquiavel dizia que você divide para conquistar, né? Certo. Ou seja, nós temos um momento histórico de 5 clubes do Nordeste disputando. Para a gente aqui, 2 das maiores polêmicas com relação à arbitragem envolvia times do Nordeste. Então, fica nordestino contra nordestino aqui, e a galera lá de Flosou, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que a gente possa, irmanamente, fraternalmente, na nossa região, exigir, porque me parece, Dacildo, que a turma, quando é um jogo super importante para um dos grandes do futebol brasileiro, vamos lá imaginar um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Palmeiras e tal, o Corinthians, assim, a turma teria mais cuidado, né? Tem alguma coisa, ou está sendo só uma expressão minha aqui? Eu defenderia que os times nordestinos, assim, porque as reclamações que acontecem hoje são pontuais, qualquer clube, né? O Nordeste não, se ele se sente prejudicado, eles formalizam essa reclamação de forma individual. E acaba que não tendo força, porque toda semana acontece, né? Toda semana acontece um erro. Então, acaba não tendo força. Falando dos clubes nordestinos, eu acho que eles poderiam formar um bloco mesmo entre eles, sabe? De um tentar, assim, não é questão de ser bairrista, vou pensar na minha região que é melhor do que a outra, enfim, nada. É só tentar articular uma força maior, um bloco, já que são 5 clubes, né?
de 20, então é formar um bloco e um apoiar o outro nesse momento. Eu sei que Fortaleza e Sport, né, Ceará e Bahia estiveram envolvidos aí, alguns prejudicados e outros beneficiados, mas eles poderiam formar um bloco para poder tentar ter mais força em relação a isso. Uhum. Né? Não, e parar de reclamar individualmente como fazem todos os times brasileiros. De repente pode surtir algum efeito, não sei. Hein, Zé, você acha que valeria a pena essa união ou essa possibilidade de um, um grito de protesto um pouco mais uníssono saindo aqui do Nordeste? Eu acho que isso, se não ajudar, também não atrapalha, né? Pelo contrário, eu acho que quando os clubes se unem, a força aumenta, né? Triplica. No nosso caso, aumenta 5 vezes, né? Porque nós representamos o quê? O Nordeste representa um quarto, né? Da força do futebol da elite no Brasil. Mas tem uma coisa que gostaria de saber do nosso amigo da Silva. Seguinte, que esse protagonismo negativo, digamos assim, da arbitragem brasileira, esse momento horrível que a gente está vivendo, não só com relação aos clubes do Nordeste, uns prejudicados, outros beneficiados, mas acho que no Brasil inteiro, de modo geral. Um dia desse aqui, o mesmo árbitro que marcou o pênalti, aquele pênalti a favor do Bahia contra o Ceará, ele expulsou um jogador no Campeonato Baiano, aqui, que era uma semifinal do campeonato, era o Bahia e o Jacuipense, time até da minha terra, lá de Riachão do Jacuípe, chegou às semifinais do Campeonato Baiano. Esse juiz expulsou um jogador porque ele brincou de um peteleco, ele deu um peteleco, vocês devem ter acompanhado alguma discussão nesse sentido. O cara brincou com o atacante, assim, um peteleco despretensioso, ele expulsou o rapaz, entendeu? Quer dizer, aí acabou prejudicando o clube. Naquele momento o jogo estava 0-0, já estava correndo estava perto do fim do primeiro tempo, e o time que teve o jogador expulso, o Jacuipense, voltou para o segundo tempo desfalcado e acabou perdendo o jogo, né? O mesmo juiz, aquele mesmo juiz que apitou o pênalti a favor do Bahia, expulsou o jogador também, que favoreceu o Bahia aqui no Campeonato Baiano. Eu queria perguntar ao nosso amigo da Silva, assim, tudo isso acontece, é uma sequência, né, de erros, de polêmicas, e não se vê providência, nada acontece, sabe? Eu não soube, por exemplo, o que houve, se houve alguma consequência em relação a esses erros aí da arbitragem. O que é possível fazer para... Eu sei que a união que vocês já colocaram aí pode ser uma força importante, mas você acha que existe algum mecanismo mais forte para fazer com que essas pessoas, esses árbitros, sejam, de alguma forma, repreendidos, punidos, afastados? Eu não vejo ninguém sendo afastado nesse jogo. Só quem foi afastado é o Marcelo Lima Henrique, né? Aquele jogo do Internacional ainda está afastado. O Marcelo. Agora, o grande problema da arbitragem é o presidente da CBF, ele contratou 3 árbitros de fora do Brasil, um da Itália, um dos Estados Unidos, que é o Sandro Meira que está lá, e um da Argentina. Aí formou um conselho consultivo. Aí os camaradas, eles moram nesses países que eu falei, ganham um absurdo. Sabe para quê? Aí sai o lance daqui para lá, eles dão uma opinião. Não, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Aí foi uma medida que a CBF tomou. Outra medida, ela colocou um rapaz lá de São Paulo para comandar a arbitragem brasileira. E esse rapaz, eles estão com um projeto de profissionalizar um grupo de árbitros até dezembro de 2026. Um projeto dele, da CBF, né? Uhum. Vai primeiro pegar um grupo de árbitros, digamos, 20 árbitros, vamos profissionalizar os 20. Aí, segundo ele falou, depois pega um outro grupo, né? Mas essa questão da profissionalização depende só da CBF, né? Também tem isso, né? Uhum. Profissionalizar o quê? Contratar como empregado? Caso o árbitro, né? E não depende só da CBF, né? Temos que ter quem? Os nossos legisladores, né? Sim. Pode ser só a CBF, mas vamos dizer que eles consigam, né? Que eles consigam. Aí um grupo eles vão profissionalizar, esse grupo vai ficar a cargo da CBF para treinamento diário, eles vão sair de seus trabalhos, né? Porque todos têm trabalho. Um tem academia, outro é advogado, então todos têm seus trabalhos à parte, né?
mas que também não vão atrapalhar sendo um profissional da arbitragem. Camarada, vamos dizer, o árbitro desse grupo, cada árbitro desse aqui vai ganhar por mês 30 mil, fixo. Você vai apitar um, como não? É um ótimo salário, né? Né? Agora, o pessoal que é da FIFA hoje, só para que tenham uma ideia, Daronco, Klaus, o pessoal que apita muito, cada jogo desse ele ganha R$ 7.500 livre. Se ele apitar 5 jogos no mês, já passa disso, né? Já dá quase 40, né? Então, tem esse lado aí da profissionalização que eles querem fazer até 2026. Agora, a CBF e as federações precisam investir também na base. Os presidentes de comissões de árbitros do Brasil, de cada estado, são horríveis. São cabos eleitorais. É igual a prefeitura. A prefeitura vai botar um secretário de esporte, sabe o que ela faz? Eu estou generalizando, né? Sabe o que ela faz? Secretário de esporte, quem é? Rapaz, aquele cara ali, aquele cara é vereador. Aí ele já jogou, nunca chutou nenhuma bola. Mas lá. Aí vai ser o secretário. É igual o presidente da comissão de árbitros. Ele não sabe nem o que é arbitragem, está lá, aí fica formando árbitros e está aí o resultado, né? A nossa safra está muito ruim. Zé, a minha pergunta para você tamanha polêmica aí e esse protagonismo exagerado que a gente está tendo dos árbitros nas partidas de futebol, isso está tirando a beleza, aquele encantamento que o futebol sempre exerce, porque a gente fica... Antigamente, quando não tinha tanto recurso tecnológico, o juiz deixava de marcar ou marcava equivocadamente, mas seguia e tá tudo bem. Agora não. Você tem o recurso tecnológico, a repetição dos lances de forma muito ostensiva, e isso está tirando o encantamento, a beleza do futebol? Olha, Marci, eu acho o encantamento talvez não, né? Mas está desestimulando, de uma certa forma. Eu acho que o torcedor fica desestimulado, sabe, chateado com o que acontece e acaba assim, eu não vou para o estádio, não vou pagar 200, 300 reais para ir ver um jogo, para torcer para o meu time e chegar lá o juiz decidiu o resultado, né? Então isso, na minha opinião, desestimula. Não perde o encantamento, porque o futebol, a gente sabe que isso é uma força eterna, né, aqui no Brasil. Mas esse protagonismo dos árbitros, o Dacildo falou aí dos salários, eu acho. Quanto é que ganha um árbitro hoje que apita um jogo da Série A? Acho que menos de R$ 4.000, né, pelo que eu soube, por partida, né? É o mesmo valor do árbitro do VAR. Se você multiplicar, se esse árbitro atuar 8 vezes no mês, o que não é possível, né? Talvez até pela logística isso não seja possível, não vai dar um grande salário que chegue perto, né? E eu não estou induzindo isso, mas pagar R$ 215.000 a um presidente de federação, né, de futebol e pagar R$ 4.000 a um árbitro para apitar um jogo, né, importante, como todos os jogos são importantes da Série A, eu acho que há um desnível muito grande aí. Penso que os árbitros, até para terem mais responsabilidade, mais consciência, né, e se preocuparem mais com suas profissões, deveriam ser melhor remunerados. Eu não sei se Dacildo pensa por esse caminho aí. São 10, né, no Brasil, né? São 10. O pessoal da FIFA ganha R$ 7.500 agora para estar um jogo. Aí tem o pessoal que é quase FIFA, tem o Master, que é o Marcelino Henrique, e tem os ali que são próximos, que ganham menos, ganham 5 mil. Né? Mas o pessoal do FIFA ganha 7.500. Mas realmente a CBF, essa profissionalização que virá, segundo eles, até dezembro de 2026, será muito, muito boa, porque vai melhorar a condição de cada um. Né? Uhum. Ei, Foi. opa, tá tocando, até que enfim tá tocando, ó. Aí, Ei, posso atender? pode, vai lá. O que é? Alô? É do Nordeste Futebol Clube. Certo, é pro Darcy a pergunta. Pode ser. Estão dizendo que, certo, que é tão importante o VAR que deveria ter um concurso. Tem previsão de ter concurso pro VAR? Vai ter um concurso. Opa, vai ter um concurso, viu? Vai. Olha aí, Darcy está confirmando que vai ter um concurso, pessoal.
O que é que precisa? Quais são os critérios? Os requisitos. Nunca ter apitado futebol, entendeu? Um jogo de bola. São os requisitos. Não enxerga muito, certo? E também não conhecer muito a regra do futebol. São os principais. E saber induzir o árbitro de campo. Poder de convencimento. É, Tu escutou aí? Vixe, desligaram, macho. Quero mais não. agora, Zé Raimundo, eu acho que estão conseguindo aqui uns pré-requisitos não muito favoráveis para a carreira do VAR. E como o Dacildo explicou, como o árbitro do VAR fica no Rio de Janeiro, numa cabine hermeticamente fechada, ele não ouve aquilo que a torcida sempre dedica ao árbitro de campo, né? Quando ele marca equivocadamente, né? Homenagem. Homenagem à genitora, manda ir para aquele canto e tal. Essa lógica do que a gente está vendo no futebol, pode ser alguma coisa parecida com o que a gente está vendo em outros campos da vida nacional, que a turma está acusando muito alguns juízes aí, alguns magistrados de ativismo exagerado. O que é que você acha? Rapaz, eu continuo achando assim, continuo defendendo o VAR, né? Até porque ele é muito importante para tirar muitas dúvidas. Por exemplo, não ficou dúvida nenhuma para mim, eu acho que para todos os brasileiros que têm bom senso e enxergam direito, que aquela bola do Pikachu lá em Recife contra o Sport foi gol, né? Foi totalmente dentro do gol, né? Fora da linha do gol. Então, essa é a função do VAR. Mas no momento em que ele o juiz, o árbitro não enxerga isso, né? Não consegue tirar essa dúvida, a função perde um pouco o sentido, né? Agora, mas não deixa de ser um equipamento fundamental, né? Para a arbitragem, para dirimir dúvidas, entendeu? Para esclarecer algumas coisas que são. Nós sabemos que essa função do VAR ela é muito bem-vinda e precisa ser melhor trabalhada, né? Apenas com mais responsabilidade, com mais profissionalismo. Eu acho que está faltando um pouco isso. Os árbitros de vídeo precisam se dedicar mais, sabe? Ter mais atenção e exercitar principalmente a imparcialidade, né? Em alguns momentos eu fico com a impressão de que não é possível. Isso é uma decisão tendenciosa, né? Passa a impressão para mim e para muita gente. Não estou falando do Vitória, não estou falando do Bahia, não estou falando dos times do Nordeste. Estou falando que em algumas situações, sabe, a gente percebe que há uma certa tendência a parecer favorecimento de alguma forma. Mas eu posso estar falando umas bobagens e quero só reforçar que defendo o uso, né, da tecnologia. O VAR é um equipamento fundamental na arbitragem hoje em dia. Eu avalio assim. O VAR, né, hoje em dia, ele é equipamento importante, todo mundo sabe disso, acho que é consenso. Só que algumas pessoas que operam, né, parece que não sei se passa a impressão que o pessoal está nervoso, que falta experiência, habilidade. Carro, motorista. Pois é. Dacildo, você acha que daria certo se fosse ex-árbitro? Tipo assim, o pessoal experiente trabalhasse no VAR também? Mais prático, mais fácil, né? Porque você pegar uma pessoa que nunca apitou um jogo importante, não sabe o que é aquilo ali, né? É como o jogador, é igual o jogador. O cara já jogou lá nos grandes jogos, grandes equipes, é diferente de um garoto que chega e entra assim de cara, né? Não tem experiência nenhuma. Então o árbitro é do mesmo jeito. O árbitro, se ele não tem experiência com aquele tipo de jogo, né, que está ali no momento, aí ele pode tremer na base. Ele pode tremer na base e é o que está acontecendo muito. Então poderiam pegar ex-árbitros aí que pararam há pouco tempo. É mais fácil condicionar o pessoal que parou há 10, 15 anos atrás, vamos dizer, né? Condicionar para ser VAR do que pegar os que nunca apitaram para ser VAR. Porque a experiência, aquilo não tem para vender, tem. Pois é, e a experiência em tomar decisões, que é o que precisa ser feito, né? E se a questão é achar que o cara não enxerga bem, né? Porque já passou da idade, né? Por exemplo, quando eu tinha 30 anos, eu não usava óculos. Mas também pode dar Claro, qual o problema? Qual o problema, né? Ele tem que decidir certo, né? Ô, Dacildo, Marcinho, me permita aí fazer uma pergunta ao nosso amigo Dacildo Mourão. Isso é uma coisa que faz parte assim da minha
imaginação, né? Ô, Tacildo, como é que se sente? Eu não sei se você já viveu uma situação, como é que eu vou falar, mas como é que se sente um árbitro depois de um clássico, por exemplo, sabe? De apitar um clássico importante. Como é que ele se sente tendo certeza depois, entendeu? Que interferiu no resultado? O árbitro, vamos lá, eu entendi como o árbitro. É horrível, é horrível. É o que eu digo sempre. Olha, o pessoal me pergunta, torcedor, no meio do mundo. Rapaz, aquele é um roubo. É, o cara tá, não sei o que, de bet, não sei o que, de amigo. Não existe isso, não. O cara vai ali para acertar. O VAR, o árbitro, o bandeirinha, ele vai ali para acertar, para tirar o melhor, tirar o 10. Agora, ele erra pela incompetência. Erra pela incompetência, que ele não está preparado para aquele jogo, certo? Mas não tem coisa melhor do mundo do que chegar no outro dia, camarada aplaudido por todos. Não existe. Eu estava falando aqui com o Luiz Carlos. Aqui tem a queda do Criciúma lá, da Série B. Criciúma em 97 ou 98. Criciúma é Atlético Paraná. O Criciúma precisava ganhar de 1-0. A bola passando assim na linha do gol todo o tempo e ninguém estava para dentro. 0-0, Criciúma caiu. Terminou o jogo. A torcida me aplaudiu. O estádio lotado. Você já pensou um negócio desse? É um prêmio, né? O time perdeu em casa. É em todo jogo. O árbitro vai bem, que é reconhecido, o reconhecimento vem, queira ou não queira, é espetacular. Só quem não reconheceu foi o meu irmão, o Zé Raimundo. Ceará e Fortaleza apitando aquele técnico Fortaleza, xingou a minha mãe. Eu lembro disso aí. O Milton. Diga, sua mãe também. Vermelho nele. Não tinha vermelho na época, não, né? Tá expulso. Aí eu disse, tenente, bota para fora. Agora, Galeto, a gente fica na esperança de que, em algum momento, a turma acerte mais do que erre, né? Até porque está tudo certo, corre a coisa muito arrumadinho, mas você faz 99 e um erro crasso lá, você... Eu me lembro disso porque, por exemplo, a experiência de repórter de TV, eu sempre ouvi dizer que quando você vai fazer um ao vivo, ali é o momento definidor se o jornal vai ser lembrado como uma edição histórica ou alguma coisa que saiu do normal. Se o repórter erra, Gagueja demais. é uma desgraça. Agora, a gente fica na esperança de que daqui para frente, com o volume, a magnitude das queixas, das reclamações, esse negócio melhore, né? Ou você acha que, igual a história do Tiririca, que dizia que tá pior não fica, ou pode piorar? Pois é, assim, com o advento aí do VAR, né, quando o VAR chegou, eu pensei, acabaram as injustiças, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo que o VAR está apontando para que as injustiças estão continuando. Ele está comprovando, muitas vezes, né? Muitas vezes ele acerta, né? Mas o que a gente precisa buscar é esse índice de acerto que seja maior, que seja compatível com a importância do aparelho que está na mão do cara. Não tem cabimento a gente ter um lance e o VAR transformar o lance em mais duvidoso ainda, ou então estimular, incentivar, induzir ao erro. Então, eu acho que é preciso, acho que esse ponto da experiência que o Darcy falou seria interessante, um cara acostumado a tomar decisões. Ele não precisa ser um super atleta para estar na cabine do VAR. Só sentado, né? É só sentado. O que ele precisa é ser um cara competente para tomar decisão. Entendeu? Mas o cara que está na ativa, ele está estudando mais. Bota o cara para estudar também. É leitura, é estudo, é cabeça, tudo, é intelecto, né? Acho que o cara que está ali na cabine, ele tem que ter experiência e um intelectual bom. Então, eu acho que seria bacana, pelo menos iniciar, testar isso, mesclar com gente experiente. A turma do VAR atual, né? Reduzir a quantidade de gente, né? Porque tem uma confusão dentro da cabine, como o Darcy disse uma feira, a gente escuta o áudio, parece que está o povo tudo brigando dentro da cabine. Então, calma, né? Então, se a gente conseguir inicialmente mesclar com esse povo mais experiente, repito, acostumado a tomar decisões, eu acho que a tendência é que a gente melhore. Você tem essa experiência, Zé Raimundo, de vida que lhe diz que a esperança é a última que morre? Você compartilha dessa previsão aí otimista de LC Galeto? Tem esperança de que os erros passem a ser menos percebidos? Assim, eu sou adepto desse conceito aí, enquanto a vida, a esperança, né? Eu torço muito para que
a arbitragem brasileira consiga achar um caminho aí que seja possível afinar melhor o apito, né? Porque está muito desafinado, tá prejudicando, não diria aquilo que você me provocou, provocando um desencantamento, mas tá claudicando muito, tá errando, sabe? Bastante em situações que não poderia errar, né? Porque com a ajuda da tecnologia, com a ajuda das imagens, de tantas câmeras, né, espalhadas pelo campo, né? Então tem qualquer detalhe do jogo hoje é possível ser revisto, né? Portanto, dá muito mais opções, muito mais chances ao árbitro de rever uma decisão errada, se por acaso ele tenha tomado, entendeu? Então, eu sou do tipo que eu sou otimista, né? Eu acho que um dia vai se encontrar uma forma de assistir o futebol com menos erros de arbitragem, com menos interferência da arbitragem nos resultados, até porque o futebol é uma coisa importante na vida dos brasileiros, né? Não é uma brincadeira, sabe? O futebol faz parte da vida dos brasileiros, né? Eu sempre costumo até não é plagiando, mas eu admiro muito um ator que é consagrado, um ator baiano que é consagrado, que é o Wagner Moura, que ele é torcedor do Vitória, né? E ele falou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Olha, o Vitória é parte importante da minha vida. Então, eu acho que é isso. O futebol é parte importante da vida dos brasileiros. Então, qualquer decisão que seja tomada de forma equivocada por um árbitro, vai interferir, né, na vida dos brasileiros, né, porque ele vive isso de uma forma muito intensa e muito apaixonada. Eu sou do tipo que tem esperança, que alimenta essa esperança de ver um dia a arbitragem com um padrão mais elevado de qualidade, né, de competência. Eu sou desse tipo. Quer dizer, nós vamos entrar naquela fase sempre de esperar que um dia, ao término da análise de um lance qualquer, a gente não diga pro VAR, vá se lascar, né? Assim, é muito provável que, como eu citei agora há pouco, o volume de reclamação está numa magnitude tamanha que simplesmente não dá para passar desapercebido e não obrigue as autoridades, né, ditas competentes para tratarem dessa matéria, que não tratem de dar uma solução. Porque do jeito que está, não tem condições. Não é porque eu compartilho, Zé, com a sua percepção, o encantamento, né, a paixão que a gente tem pelo esporte de forma geral, e o futebol por essa capacidade ainda mais arrebatadora que tem na sua extensão de mobilizar a nossa população, e aí não é um privilégio do brasileiro, né, de conseguir atrair tanta atenção e tantos movimentos em torno do futebol, que a gente quer que o espetáculo prevaleça, né, a alegria de ver um jogo de futebol que tem uma coisa que está me incomodando também, Dacildo, e aí eu acho que, eu não sei se passa pela arbitragem, por falta de pulso, mas as encenações de jogadores é um negócio gritante, Triste. sabe assim, é impressionante, é como se em algum momento aquilo se transformasse num ato de agressão, de violência extrema, e às vezes quando repete um lance pela imagem, né, quando dá um replay, você vê que a mão do jogador passou, foi a 10 centímetros. Aí o cara bota a mão ali. Assim, isso tem a ver com a arbitragem também? Tem a ver, sim, porque se o árbitro começar a coibir através de simulação e um amarelão, aí o pessoal diminui. Mas os árbitros são fracos, Frouxo. quer frouxo, não quer tomar posicionamento, não quer coibir. Meu amigo, eu quero é ver. Ó, Bebeto jogou no Vitória, né, lá na Bahia. Aí Bebeto contra Bahia e Vitória, final do turno. Aí o zagueiro do Bahia era aquele Fabão que jogou no São Paulo, né? Sei. Aí Bebeto, nós começar o jogo, ele disse, professor, ainda bem que contrataram um árbitro bom aqui que bota moral, porque ele deu muita pancada. Eu digo, tá bom, não, tá bom, beleza. Aí, resultado, com 15 minutos, o Bebeto deu a cotovelada na boca do Fabão. Vixe. Aí o sangue desceu,
Aí eu, pá, vermelhão nele, né? Aí ele disse, professor, eu digo, ó, ninguém briga com a imagem, já tá vendo aí o vermelho? Ninguém briga com a imagem, é o VAR hoje, né? É. Imagem. Uhum. O sangue desceu, meu amigo, no rosto do Fabão. Vai dizer o quê? Aí saiu todo mundo lá xingando. Não, precisa o árbitro coibir a violência e a simulação. Hoje em dia a gente tem impressão, agora falando a favor do árbitro, mas ao mesmo tempo cobrando que ele precisa coibir, né, agir contra esse movimento, que a impressão que a gente tem hoje é que o árbitro entra em campo e tem 22 caras tentando enganar ele Uhum. dentro do campo, fora os que estão no banco, né? Mas é isso, o cara fica E o cara cercado que de... sai de casa com a pensando que a mulher ainda vai enganar ele também, Pois é, né? não, ainda tem isso, ainda até fica pensando em casa. Então é muito homem tentando enganar ele, rapaz, de uma vez só. É todo mundo contra, né? Uhum. Zé Raimundo, você acha que está tendo também muita simulação aí dos jogadores e é mais um dever de casa para esses árbitros exercitarem bem em campo? Moacir, assim, infelizmente, os jogadores são assim, quase que atores, né? Muitos deles. E é muito fácil, né? Chegar. Teve um lance, Vitória e Fluminense, que o árbitro decidiu não marcar um pênalti, porque eu não sei se vocês se lembram desse lance, mas o atacante do Fluminense entrou sozinho na área, o zagueiro do Vitória foi lá e tentou, encostou nele, pegou na camisa e o atacante se jogou e o juiz não marcou o pênalti. Poderia ter marcado, né? Embora o lance ficou claro que foi muito mais uma forçação de barra do atacante, mas o juiz estava ali tão perto do lance que ele interpretou assim, não, ele puxou a camisa, ele pegou na camisa, mas não puxou com força suficiente para derrubar o cara, derrubar o atacante, e ele se jogou. Aquilo ali claramente ficou evidente de que foi uma simulação mesmo. E a gente está cansado de ver, praticamente em todos os jogos, a gente vê jogador simulando pênalti, entendeu? Fazendo teatro na hora de levar uma falta para forçar um cartão. Mas eu acho que isso é da cultura do futebol também, né? Eu não chego ao ponto de condenar essas pessoas, porque é cultural isso. Não sei se na Europa eles teriam essa chance de representar tão bem ou tão mal, né? Dentro de campo, jogando futebol, deixar de jogar para simular uma falta, um pênalti. Eu acho que isso faz parte do futebol, embora seja meio chato, né, de ver. É horrível você ver jogador fazendo cera, sabe? Às vezes, assim, dá um desespero. Quando você está no campo e vê o cara leva um minuto, né, para cobrar uma falta. O goleiro leva agora, tá até, a regra até está favorecendo mais a pessoa que está vendo o futebol, não permite tanta cera por parte do goleiro, mas os outros jogadores estão fazendo a mesma coisa. Então, eu não sei como é que resolve isso, mas que é desinteressante de ver, é muito chato, sabe? O time chega de fora para jogar com o time daqui, da Bahia, do Ceará, mas o visitante sempre tenta retardar tudo no jogo. E eu acho que a arbitragem é até um pouco tolerante em relação a essas coisas, e eu acho que poderia ser mais severa. Eu vou agradecer imensamente quem nos acompanhou até agora. Chegamos aqui ao. Os acréscimos. O programa, infelizmente, não tem acréscimo de tempo, né? Levantar a plaquinha para dizer 10 minutos mais. Nosso diretor, o Hernando, já está dizendo ali que o tempo já foi e a gente aqui não tem direito de fazer acréscimo. A gente só agradece a audiência e faz um convite para que na próxima semana esteja aqui de novo. E segue, Siga a gente segue o nas Instagram, redes, ó. Instagram, Tá bem aí, ó. Facebook, Pertinho de escrito aí, ó. Tá vendo bem aí, ó. YouTube, É. Instagram, Facebook, Tá tudo etc ali. e tal, X, etc e tal. Nós estamos todos aqui. E nós agradecemos. Obrigado, Galeto. Obrigado, Zé Raimundo. Obrigado, Dacildo. E até a próxima edição.